Então, voltamos agora com a resolução da nossa atividade, tá certo? Ouvindo aí um forrozinho. Vou diminuir a minha tela novamente para poder reproduzir para vocês a página do nosso livro, onde vai estar a nossa atividade. Enquanto isso, vamos ouvir um forró. Pronto, né? Chegamos aqui agora na página certa, na página da nossa atividade, que é da página 21 e a página 22, certo? Vamos lá, vocês vão ter que relacionar as colunas. A primeira foto é uma foto que a gente tem de quê? De um fruto, de uma folha, de uma flor, de um caule, de uma raiz, de uma semente. E aí é o quê? A primeira imagem é uma semente. Então vocês vão procurar aqui o nomezinho e vão colocar a letra no quadradinho certo. A segunda imagem que nós temos aqui é de o quê? De uma folha. Vocês vão procurar o quadradinho que tem lá o nome folha e vão colocar a letra correta. A letra C a gente tem o quê? Um fruto. Vai fazer a mesma coisinha, procurar o quadradinho no lugar correto e colocar a letrinha. Depois, a gente tem aí o que? Na letra D, a gente tem uma raiz. E na letra E, o que é isso que vocês veem na letra E? É uma flor. E também a gente tem a letra F, que vai ser o que a letra F? A letra F vai ser o nosso caule, certo? Agora a gente vai passar para a quinta questão. Então, os frutos são uma das partes da planta mais utilizada na alimentação. Como surgem os frutos? Como é que surgem o fruto? Lembra lá de novo, ó, o processo de polinização. Então, os frutos se desenvolvem na parte feminina da planta, certo? Na parte feminina da nossa flor. Eles ficam lá protegidos. A partir do momento que acontece a fecundação, a planta ela vai se reproduzindo e aí ela vai criando a sua semente e depois vai criando o seu fruto. Então, como é que surge o fruto? A partir do processo de polinização na parte feminina do que? Da nossa flor. E o fruto, ele também protege a nossa semente, certo? Aqui pergunta o que é polinização e qual parte da planta está envolvida nesse processo. Qual a consequência também da polinização? A polinização é a transferência do pólen de uma planta para outra. Ou seja, esse pólen vai ser transferido de uma planta para outra e vai cair na onde? Na parte feminina da planta, certo? Aí vocês vão dizer que a polinização é o processo de transferência do pólen da flor para a parte feminina da flor, certo? Então, qual a consequência da polinização? É a fecundação da flor, ou seja, a flor ela vai reproduzir a semente e depois o fruto, certo? Vamos lá, próximo. Quais são os principais agentes polinizadores? Quais são os principais agentes polinizadores? As plantas, elas vão conseguir fazer essa fecundação sozinhas? Não. Elas vão precisar de uns insetozinhos. E eles são chamados de agentes polinizadores, que são quem? São as abelhas, são as moscas, são as borboletas. Esses são os nossos insetos. Tem também o morcego, tem também o nosso beija-flor. Eles são os nossos agentes polinizadores, certo? Também tem outro agente polinizador, que pode ser o vento. Lembra que eu disse que o vento ele também transfere o pólen de uma planta para outra? Então, o vento também é um dos agentes polinizadores. Agora a gente vai aí para nossa página 22. Aí no para fazer mais. Vocês vão observar a planta abaixo
e vamos fazer o que se pede. A parte 1 da planta é o quê? A parte 1 da planta é a raiz. Qual é a função da raiz? Fixar a planta no solo e o quê? E absorver os nutrientes da terra e a água. O segundo é o caule. Qual é a função do caule? Sustentar a planta e fazer o transporte do quê? Da água e dos nutrientes. A terceira parte é a flor, a folha. A folha é responsável por quê? É responsável pela respiração, transpiração e também pelo processo de fotossíntese. A 4 é a flor. E aí, qual é a função da flor? É a reprodução da planta, certo? O quinto vai ser o quê? Vai ser o fruto. Qual é a função do fruto? Proteger a semente. E o sexto vai ser o quê? Vai ser a semente e a função dela é originar uma nova planta, fazer com que nasça outra planta. Até aí tudo ok, não é? Vamos para a nossa questão A e depois a questão B. Como eu já tinha explicado, aqui diz para vocês colocar nos números correspondentes os nomes da parte da planta e depois falar a função de cada uma delas, que foi o que eu já fiz agora. Certo? Agora aqui, das partes que você identificou no quadro anterior, quais são responsáveis pela sobrevivência da planta? Quais são as partes que são responsáveis para que a planta possa sobreviver? É a parte 1, que é o quê? Que é a raiz, a parte 2, que é o caule, e a parte 3, que é a folha. Por quê? O caule, ele vai fixar a planta, absorver os nutrientes da terra e a água. O caule não, a raiz, né? O caule vai ser o responsável por sustentar a planta e transportar aí os nutrientes e transportar a água para as outras partes também. E a folha, ela também é uma das partes da planta que é muito importante, porque é através da folha que acontece o quê? A respiração, a transpiração e também acontece o processo de fotossíntese, certo? Agora, a gente vai aí para a 9ª questão, que diz assim: as flores podem ser polinizadas pelo vento, pela gravidade e até pelos animais. Entre esses animais estão as abelhas. Descreva a importância da abelha na produção de alimentos. Qual é a importância da abelha? As abelhas são os maiores polinizadores. Por quê? Porque elas vão lá atrás do néctar, que é a substância açucarada, que é quem dá a ela o quê? O alimento e também dá a ela a energia, certo? Atuando na reprodução das plantas. Como consequência de reprodução, temos o surgimento dos frutos, que servem de alimentos para os seres humanos. Então, a abelha é muito importante e ela é um dos maiores agentes polinizadores das flores, certo? Vamos lá para a 10ª questão agora. Coloque em ordem as etapas da polinização. Como é que funciona cada etapa da polinização? A gente sabe que a primeira parte é quando os animais polinizadores se aproxima das flores, não é? Para buscar o néctar e acabam encostando na parte masculina da flor, onde tem o pólen, para poder o quê? Para poder fazer com que esse pólen ele seja transferido, certo? Então, essa aproximação faz com que os grãos de pólen se soltem da flor e grudem nas partes, asas e outras partes dos animais. Essa é a primeira parte? Não, essa não é a primeira parte. Quando o bicho quando o animal, o inseto faz essa aproximação com que os grãos, ele já está na planta. Então vai ser o quê? A segunda parte aqui. Porque é quando ele está lá na planta, tirando o quê? O néctar, ele encosta as suas patas, asas e as outras partes deles na parte masculina da flor, aonde tem o néctar, onde tem o pólen, certo?
Quando o animal se desloca de uma flor para outra, os grãos de pólen se soltam, caindo sobre a parte feminina da flor e possibilitando a fecundação. Aqui a primeira parte, não. Aqui ele já está saindo de uma flor para outra. Então aqui vai ser a terceira parte, tá? Agora aqui a gente tem os animais polinizadores, ao se aproximarem das flores para buscar o néctar, encosta na parte masculina da flor, onde estão os grãos de pólen. Aqui vai ser a primeira parte, porque diz que os animais polinizadores, eles vão o quê? Se aproximar das flores em busca do quê? Do néctar. E aí acabam o quê? Encostando a parte do seu corpo na parte masculina da flor. E aqui, após a fecundação das flores, formam-se o quê? Os frutos. Então aqui já é a última etapa, depois que fala da fecundação, que vai ser a etapa 5. Então, meus amores, essa foi a nossa atividade de hoje, referente à nossa outra explicação, certo? Um beijo e até amanhã. Eu espero que vocês estejam fazendo as suas atividades, prestando bem atenção. Lembre-se, toda vez que você responder a atividade de mandar lá pro meu e-mail, eu vou estar esperando todos vocês lá quarta-feira na nossa live às 10h30. Não percam, certo? Então, sexta-feira eu tive um problema com a minha internet acabou caindo. Também percebi que alguns alunos, a internet não estava tão boa e acabava caindo a conexão. Houve até uma aluna que a conexão, eu acho que acabou caindo, e devido a alguma coisa ela não pôde voltar, como eu estava falando para vocês, né, que a internet estava um pouco fraca e oscilando e acabava caindo, certo? Mas quarta-feira eu espero vocês todos lá na nossa live. Um beijo e até quarta. Mas não esqueça de assistir as nossas videoaulas. Amanhã e quarta-feira, antes da nossa live, também tem uma videoaula, tá? Eu quero todos ligadinhos. Vamos ouvir um forrozinho, né?